Boa tarde, galera do AVA. Hoje, com a aula de função inversa, dando continuidade à aula presencial, de classificação de uma função. Vocês viram na aula presencial com a Derbal que uma função pode ser injetora, sobrejetora, bijetora ou simples, Vamos lembrar. Uma função é classificada como sendo injetora quando? Pense aí, lembre. Uma função é classificada como sendo injetora quando elementos distintos do domínio apresentam imagens distintas. Lembraram? Vamos lá. Função sobrejetora. Uma função é classificada como sendo sobrejetora quando? Quando a imagem da função é igual ao contradomínio dela, ou seja, a imagem da função coincide com o contradomínio. E uma função é classificada como sendo bijetora quando? Por que, Bruno, você está lembrando isso? Eu estou lembrando porque isso é ferramenta bem forte para o que a gente vai trabalhar, que é a função inversa. Uma função é classificada como sendo bijetora quando? Quando esta função for simultaneamente injetora e sobrejetora. Não esquecendo que, às vezes, o aluno pensa que uma função, se ela não é injetora, ela é sobrejetora. Não. Às vezes, uma função pode ser injetora e sobrejetora, que é o caso da bijetora, mas poderá haver casos dela não ser nem injetora nem sobrejetora. Como é que ela é chamada? Eu já vi uma questão na UFBA assim. Ela é chamada de função simples. Então, anote aí no caderno. Uma função é classificada como sendo simples, aquela que não é nem injetora nem sobrejetora. Mas o caso aí que a gente vai trabalhar, o assunto que a gente vai trabalhar é função inversa. Para a gente construir aqui, trabalhar com função inversa, conteúdo de função inversa, precisamos saber o que é uma função bijetora, porque a definição de função inversa necessita de classificação de uma função, necessita do aluno saber o que é função bijetora. Então, vamos lá. Função inversa, vamos nessa, hein? Caderno, lápis na mão, caneta e acompanhe. Uma função f de a em b é invertível ou inversível, ou seja, admite inversa quando, se e somente se for bijetora. Então, ó, gente, uma função f é classificada como inversível ou invertível se ela for o quê? Bijetora. Um aluno me falou uma vez, pô, Brandão, eu dando aula na sala presencial, ele falou, já sei, uma função é classificada como sendo bijetora quando, indo e vindo, ela é função. Eu fiquei, como assim, aluno? Como assim? Ele falou, professor, uma função é classificada bijetora quando? Indo, ela é função, e voltando, ela é função. O aluno tem até razão, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Veja o exemplo. Eu coloquei aqui, ó, dá para acompanhar aqui, Fabão? Eu coloquei aqui, ó, uma função f de a em b, a representação que eu vou fazer pelo diagrama de flecha, certo? A função f é de a em b, onde eu destaco a lei de informação, que é y igual a 2x mais 1. Só para lembrar, se a função f é de a em b, nós podemos destacar aqui o conjunto A como sendo o conjunto de partida e o conjunto B como sendo o conjunto de chegada. Conjunto de partida, conjunto de chegada. Como é função, eu já posso dizer que o domínio dessa função é o conjunto A. E qual é o contradomínio dessa função, Brandão? Conjunto B. Lembra na aula presencial, na aula do AVA, algumas aulas passadas, eu disse o seguinte, se uma função f é de a em b, nós podemos dizer que se a função f é de a em b, o domínio vai ser o conjunto de partida, que é A, e o contradomínio, conjunto de chegada. Então, sempre, 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 em uma função, o conjunto de partida vai ser o domínio, e o conjunto de chegada, o contradomínio. Vamos lá. Será que essa função aqui é bijetora? Vamos ver. Vamos usar a lei de informação, hein, gente? Y igual a 2x mais 1. Vamos lá. Qual é a imagem de zero dessa função? Vamos lá. É só substituir aí no lugar de x, hein? Então, se x for 0, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Aqui, ó, a imagem de 0 é 1. Vamos indo. A imagem de 1, vamos substituir no lugar de x, hein? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. A imagem de 1 é 3. Qual é a imagem de 2? Substituindo. No lugar de x por 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. A imagem de 2, 5. Acompanhando? Atenção. A imagem de 3. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Finalizando, a imagem de 4. A imagem de 4. Se x for 4, 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. A imagem de 4, 9. Verifique que essa função é bijetora. O aluno tem razão, ó. O aluno falou, Brandão, uma função é bijetora quando indo ela é função e voltando ela é função. Ele tem razão, ó. Bem sacado aí. Bem observado aí pelo aluno. Mas eu vou aqui para a teoria, ó.
Para essa função ser bijetora, ela tem de ser injetora e sobrejetora simultaneamente. Ela é injetora? Sim. Por que ela é injetora? Porque elementos distintos do domínio apresentam imagens distintas. Está observando? Elementos distintos do domínio apresentam imagens distintas. Ela é sobrejetora? Sim, senhor, ela é sobrejetora. Perceba que o contradomínio é o conjunto B. E coincidiu com a imagem. A imagem vai ser o quê? O conjunto formado pelos elementos do conjunto de chegada que foram relacionados. Todo mundo é do conjunto de chegada foi relacionado. É 1, 3, 5, 7 e 9. Então, nós já percebemos aqui que a imagem dessa função foi igual ao contradomínio. Então, se ela é injetora e ela é sobrejetora, então já podemos dizer que ela é o quê? Uma função o quê? Bijetora. Então, essa função é uma função bijetora. Ó, beleza? Bijetora. Legal, isso aí foi a aula presencial, aula da semana passada, certo? E eu vou até aqui colocar uma coisinha que vai servir para daqui a pouco eu colocar como observação. Se eu perguntar o domínio de f aí, qual vai ser o domínio dessa função? Conjunto A. Domínio é igual ao conjunto de partida. Qual é a imagem? Perceba que a imagem dessa função coincidiu com o contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. Beleza. Então, se essa função ela é bijetora, ela vai admitir inversa. Ela é inversível ou invertível. Vamos lá, Fabão. Vamos acompanhar aqui o raciocínio. Dá para acompanhar? Vamos lá. Como o aluno falou, uma função é inversa quando ela indo é função e voltando é função. Beleza, eu vou pegar essa dica do aluno aqui. Ó. Coloquei aqui. Ó. Se a função f é de A em B, por indução, eu posso dizer que a função inversa vai ser de B e A. Perceba que a indicação da função inversa é f elevado a menos 1. Todo número elevado a expoente negativo indica inverso. Se for elevado a menos 1, é o inverso do número. Então, ó, a indicação de função inversa. Então, por indução, nós vamos fazer o seguinte. Ó, se a função f é de A em B e ela é inversível, porque ela é bijetora, a inversa vai ser de B em A. A lei de informação, eu coloquei uma interrogação, eu não sei. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente determina a lei de informação da função inversa. Daqui a pouco. Vamos lá, por indução. Se eu tinha um par 0 e 1, dá para mostrar aqui, Fabão? Se eu tinha um par 0 e 1, agora eu vou ter o par o quê? 1 e 0. Se a função f é de A em B, a inversa vai ser de B em A. Né? Por indução, se eu tinha um par 1 e 3, agora eu vou ter o par 3 e 1. Se eu tinha um par 2 e 5, agora eu vou ter o par 5 e 2. Se eu tinha um par 3 e 7, agora eu vou ter o par 7 e 3. Se eu tinha um par 4 e 9, eu vou ter o par 9 e 4. Isso aqui por indução. Ó. Perceba que o domínio dessa função aqui, ó, domínio da função inversa, ó, função inversa, a indicação f elevado a menos 1, é igual ao conjunto B, certo? E a imagem da função inversa aqui, ó, vai ser o quê? O conjunto A. O que é que você pode aí perceber? Ah, Brandão, como essa função aqui, ó, é inversa de f, perceba que o domínio da função, ó, tá dando para filmar que tá dando para aparecer, né, Fabão? Perceba que o domínio da função foi igual ao quê, gente? A imagem da inversa. E a imagem da função, ó, é igual ao quê? O domínio da inversa, certo? E aí eu posso até depois colocar como observação. Daqui a pouco eu vou colocar que o domínio da função é igual à imagem da inversa e a imagem da função é igual ao domínio da inversa. Ó. O que era x passou a ser y. Isso é a dica. Eu vou até mostrar a vocês a dica. Ó. Vou pegar um par aqui, o par 2 e 5. Esse par 2 e 5 pertence à função f. Não pertence? Ó, é um ponto pertencente a f. E eu vou pegar aqui, ó, o par 5 e 2. Já o par 5 e 2 pertence à função inversa. O que foi que você percebeu aqui? Ó? Perceba que era x passou a ser y. Ó. O x da função f ó, passou a ser o quê? O y da inversa. E o y da função f, a ordenada de f, passou a ser o quê, gente? O domínio da inversa. Então, o que era x, ó, o que era x passou a ser y. E vice-versa. Então, está aí a dica. Perceba que eu coloquei uma interrogação aqui. Está faltando aí, gente,
como o meu amigo Tiago fala, o professor Tiago, está faltando a cereja do bolo. Eu mostrar como é que você pode determinar a lei de informação da função inversa. Os números aqui, gente, já está me indicando. A aula já está me indicando como é que eu determino a lei de informação da função inversa. Perceba, basta a gente fazer o seguinte, ó, trocar x por y na lei de informação. É o primeiro passo. Quer ver? Eu escrevi até ali. Dá para filmar ali, Fabão? Está aparecendo? Eu escrevi até ali, ó. Processo algébrico para a obtenção da função inversa. Ó, tá aqui, ó. Vou mostrar como é que eu descubro, ó, gente, eu não sou Mr. M, não. Né? Eu vou mostrar como determinar a lei de informação da função inversa. Eu tinha a função f, não foi? A lei de informação da função f não era essa aqui? Y igual a 2x mais 1. Eu quero descobrir a lei de informação da função inversa de f. Essa função, é bom lembrar que ela é inversível, é invertível, né? Porque ela é bijetora. O que é que nós devemos fazer? Nós verificamos aqui, ó, que era x, passou a ser y. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, basta a gente trocar x por y e y por x. Então, o que tem y vai passar a ser x. E o que é x vai passar a ser y. É o primeiro passo, ó. Foi o que você fez aí, Brandão? Troquei, ó, y por x e x por y. Como a gente está querendo a lei de informação da função inversa, nós deveríamos isolar o novo y. Esse novo y vai ser o quê? A função inversa. Não é isso? Então, vamos lá. Tenho de isolar o novo y. Ora, eu vou fazer o seguinte, vai ficar mais fácil, ó. Se y é igual a 2... Se x é igual a 2y mais 1, é a mesma coisa de eu dizer que 2y mais 1 é igual a x. Concorda? Não é igualdade? X não é igual a 2y mais 1, então é a mesma coisa dizer que 2y mais 1 é igual a x. Eu tenho agora de fazer o seguinte, isolar o novo y, não é isso? Então vamos isolar. Então vou ter 2y igual a x menos 1. Passei 1 para o segundo membro, com menos 1. O 2 que está multiplicando vai passar o quê, gente? Dividindo. Então, vou ter y sendo igual a x menos 1 sobre 2. Deixa eu arrumar aqui. Galera, esse y aí, na verdade, é o y que se refere ao y da função inversa. Eu vou até fazer um teste. Eu vou pegar aqui, ó, vou substituir na interrogação e vou verificar. Dá para verificar. Qual o valor de y aí, Brandão, que você encontrou? X menos 1 sobre 2. Será que é isso mesmo? Vamos testar, vamos testar, vamos testar. Vamos testar. Diga aí um aluno aí, Breno. Diga aí, Breno. Diga aí, professora. Olha lá, Cibele. Quer dar uma palhinha aqui, Cibele? Quer falar alguma coisa? Quer? Depois ela vai dar uma passada aqui, galera, para mandar uma lembrança para vocês. Então, vamos lá, vou testar, hein? Será que o que eu fiz ali é verdade mesmo? Tem aluno que está desconfiando. Parece mágica, né? O que foi que você fez aí, Breno? Só para lembrar. Através aqui da indução, percebi o seguinte, que o que era x na função f passou a ser y na função inversa, e vice-versa. Então, vamos ver. Após eu mostrar ali o processo algébrico, tem aluno que está desconfiando. Será que a lei de informação da função inversa é x menos 1 sobre 2? Vamos verificar, né? Vamos verificar. Como é que eu verifico? Como é que eu verifico? Substituindo os valores de x aí para verificar se as imagens vão bater certinho. Vamos ver. Se x for 1, ó, substituindo x por 1. 1 menos 1, 0. 0 sobre 2, 0. Ufa, tá dando certo. Se x for 3, 3 menos 1, 2. Sobre 2, 1, ó. Tá vendo? Tá dando certo. Se x for 5, aí mais de 5 na inversa. 5 menos 1, 4. Sobre 2, 2. Beleza. Se x for 7, 7 menos 1, 6. 6 sobre 2, 3. Está dando certo. E se x for 9, 9 menos 1, 8. 8 sobre 2, 4. Aí, ó, bingo, deu certinho, tá vendo? Então, aí, ó, função inversa, gente, é fácil. Eu vou lembrar para vocês tudo que eu falei aqui, ó. Para uma função admitir inversa, para a função ser invertível ou inversível, ela tem de ser bijetora. Ou seja, indo e vindo tem de ser função. Eu jamais vou esquecer o que o aluno falou em sala, velho. A gente até grava, né? Fixa, às vezes, algum exemplo, né, lançado pelo aluno. Esse exemplo aí, beleza. Essa dica que ele deu aqui. Uma função para ser inversível ou invertível, Brandão, basta indo e vindo ser função. Beleza.
Na linguagem do aluno é válido. Aí, ó, indo é função e voltando é função. Aí o que é que eu fiz? Né? Lembrando, eu percebi aqui que o domínio da função, ó, vou até guardar aqui, o domínio da função foi igual ao que? O domínio da função foi igual à imagem da inversa. E a imagem da função? A imagem da função foi o que, gente? A imagem da função foi o domínio da inversa. Então, para provar isso, eu fiz o seguinte, peguei um par ordenado pertencente à função f, ó. O par 2 e 5 pertence à função f. E peguei o par 5 e 2 pertencente à função inversa. Né? Aí o que é que eu fiz? Eu percebi o que era x na função f, passou a ser y na inversa. E o que era y na função f, passou a ser x na inversa. Ou seja, o que era x passou a ser y e vice-versa. Aí eu fiz o seguinte, aí daí eu tive a sacada. Escrevi aqui, ó, processo algébrico para a obtenção da função inversa. Estou recapitulando. A função bijetora que eu tinha não era y igual a 2x mais 1. Então, para eu calcular a lei de informação da função inversa, basta trocar x por y e y por x. Após fazer isso, nós deveremos o quê? Isolar o novo y. Então, vamos lá. Trocando aqui, ó, y por x e x por y, eu obtenho isso. Só que eu tenho de isolar o novo y. Para isolar o novo y, eu tenho de resolver, né, isolar o y. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu tenho x igual a 2y mais 1, como é uma igualdade, é a mesma coisa dizer que 2y mais 1 é igual a x. Isolando, eu vou ter 2y sendo igual a x menos 1. O 2 que está multiplicando passa a ser dividindo. Então, esse y aqui, ó, vai ser o y da função inversa. Eu posso até colocar assim, ó, gente. Qual é a lei de informação da função inversa? Ó, a indicação da função inversa, né? F elevado a menos 1. Então, vai ser, ó, a lei de informação da inversa. Vai ser f de x elevado a menos 1, sendo igual a x menos 1 sobre 2. Isso aqui é a lei de informação da função inversa. Beleza? Vamos para exemplos daqui a pouco. Dê uma olhadinha aí. Fabão, dê só mais um help aí para a galera. Beleza? Até daqui a pouco com exemplos, hein? É bom dar uma copiada. Quem copia e presta atenção sempre lembra. A falar minha professora Ângela Mirantes, saudosa. Hoje coordenadora-chefe lá do IFBA, matemática. Vamos lá, galera, agora exemplos, né? Tá aí, exemplos, parte boa, né? Determine a função inversa das seguintes funções bijetoras. Então, eu vou colocar várias funções bijetoras e vou pedir a inversa, a lei de informação da função inversa. É bom lembrar que uma função só admite inversa se ela for o quê? Bijetora. Então, tá aí. Tem aí a função sendo y igual a 7x menos 1. Para obter a lei de informação da função inversa, o que é que nós deveríamos fazer? Trocar x por y, x por y e y por x, né? O primeiro passo. Então, vamos lá. No lugar do y, vou substituir por x. E no lugar do x, vou substituir por y. É o primeiro passo. Qual o segundo passo? Isolar o novo y. Esse novo y vai ser o y da função inversa. Então, como é que eu faço aqui? Eu posso dizer o seguinte, que x sendo igual a 7y menos 1, implica dizer que x mais 1 é igual a 7y. Posso fazer isso? Foi o que eu fiz aí, passei o menos 1 para o primeiro membro. Posso escrever assim? Logo, y vai ser igual a x mais 1 sobre 7. O 7 que está multiplicando, pode passar o quê? Dividindo. Esse y que nós encontramos aqui, na verdade, é o y da função inversa. Então, a função inversa, no caso aí, é x mais 1 sobre 7. Então, isso aqui, ó, é a lei de informação da função inversa. Então, a função inversa da função y igual a 7x menos 1 é esta aqui, ó, x mais 1 sobre 7. Valeu? Eu vou voltar com mais exemplos, né? Esse aqui é o bem simples, né? Eu acho que nenhum aluno erra. É só trocar x por y e y por x. Após fazer isso, nós deveremos o quê? Isolar o novo y. Esse novo y vai ser o y correspondente ao y da função inversa. Não esquecendo que a notação, a indicação de uma função inversa é f de x elevado a menos 1. F elevado a menos 1. Correto? Valeu, Fabão. Daqui a pouco eu volto.
Vamos lá, galera, exemplo B, hein? O exemplo B é o seguinte, a função f de x é igual a x elevado à quinta menos 1 sobre 4. Eu quero a lei de informação da função inversa. Lembre-se que no texto, né, na questão eu dizia o seguinte, que todas as funções são bijetoras. Não esqueçam, a função só admite inversa se ela for bijetora. O que é que nós devemos fazer para determinar a lei de informação de uma função para a sua função inversa? Fácil. Basta a gente trocar x por y e y por x. É bom lembrar, ó, logo no começo do assunto funções, que f de x e y tem o mesmo significado. Então, aqui é a mesma coisa que eu tivesse, ó, y igual a x à quinta menos 1 sobre 4, lembrou? Então, o que nós deveríamos fazer para determinar a inversa? Trocar x por y e y por x. Então, no lugar de y, f de x é y, ó. No lugar de y, deveremos substituir por x, certo? E no lugar de x, deveremos substituir por y. Então, eu vou ter x sendo igual a y elevado à quinta menos 1 sobre 4. Beleza? Então, troquei x por y e y por x. Após fazer isso, nós deveremos isolar o novo y. Para isolar o novo y, eu vou aplicar aqui a proporção, né? Eu tenho igualdade de duas frações, de duas razões, logo eu posso aplicar a proporção. Então, eu vou ter y elevado à quinta menos 1 vezes 1, dá y elevado à quinta menos 1. Sendo igual a 4 vezes x. Quanto é 4 vezes x? 4x. Então, ó, vou consertar esse 5 aqui. Pronto. O que é que nós devemos fazer? Isolar o novo y. Para isolar o novo y, eu vou passar o menos 1 para o segundo membro. Então, eu vou ter y elevado à quinta, sendo igual a 4x mais 1. Então, menos 1 passando para o segundo membro, vai passar com mais 1. Logo, y vai ser igual. O 5, que é expoente aqui, vai passar para o segundo membro na forma de índice. Então, se eu tenho y à quinta sendo igual a 4x mais 1, então implica dizer que y vai ser igual a raiz quinta de 4x mais 1. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, y sendo igual a raiz quinta de 4x mais 1 é a lei de informação aí da função inversa. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a função inversa possui a lei raiz quinta de 4x mais 1. Tá aí, ó. Então, foi o que eu fiz. Primeiro, o que era x passou a ser y e vice-versa. Não esqueça que f de x tem o mesmo significado de y. Então, ó, no lugar de y, substituir por x. E no lugar do x, substituir por y. Após fazer isso, deveremos isolar o novo y. Foi o que eu fiz, ó. Tá aí a lei de informação da função inversa. Vamos para o exemplo C. Vamos melhorar os exemplos, hein? Até mais tarde. Vamos lá, galera. Vamos lá. Exemplo C. O exemplo C, eu tenho uma função aí, ó, y igual a x sobre x menos 3, sendo x diferente de 3. Ó. É bom lembrar que isso aqui, ó, gente, é o domínio dessa função. Perceba que aquela é fracionária, ó. O denominador jamais poderá ser zero. Então, para esse denominador não ser zero, é necessário que x seja diferente de 3. Então, isso aqui é o domínio da função, viu? Da função f, é o domínio. Eu chamei de D. Como é que eu determino a lei de informação da função inversa? Já disse, né? Substituindo, trocando o que é x passa a ser y, o que é y passa a ser x. Então, vamos lá. No lugar do y, vou substituir por x, e no lugar do x, vou substituir por y. Ó. Então, eu troquei, ó, y por x e x por y. Após fazer isso, nós deveremos o quê? Isolar o novo y. Então, vamos tentar isolar o novo y aqui. Ó. Aplicando a proporção, eu vou ter x que multiplica y menos 3. Então, vai ficar xy menos 3x sendo igual a y. Lembra que eu falei a vocês? Após trocar x por y e y por x, nós deveremos isolar o novo y. Então, o que é que eu vou fazer com esse y? Passar para o primeiro membro. Então, vai ficar xy menos y sendo igual. Esse menos 3x, como não, vamos dizer assim, um termo independente de y, eu posso passar para o segundo membro, como mais 3x. Para isolar o y, eu vou ter que lembrar da sétima série. Eu posso aqui, ó, expressar x menos y como um y menos x. Posso expressar de que forma? Colocando o y na evidência, eu posso expressar da forma x menos 1. Então, essa expressão é a mesma coisa de y que multiplica x menos 1. Perceba que y é um fator comum em evidência. Colocando o y na evidência, eu vou ter y que multiplica x menos 1. Por quê? X menos y dividido por y dá x. Menos y dividido por y dá menos 1. Igual a quanto, gente? 3x. Então,
para isolar o y, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a expressão que é x menos 1 que está multiplicando. Vou colocar o que no segundo membro? Dividindo. Então, eu vou ter y sendo igual a x menos 1. Isso aqui que eu acabei de determinar é a lei de informação da função inversa. Então, a função inversa aí é f de x elevado a menos 1, né, a indicação da função inversa, sendo igual a 3x sobre x menos 1. Certo? Se eu quiser, eu ainda posso até colocar, ó, perceba que a função inversa também ela é fracionária. Qual é a condição de existência aqui? X tem de ser diferente de quanto? De 1. Então, colocar até ali, ó, a condição de existência. Essa condição de existência é o domínio da inversa. Né? Aqui eu tenho um domínio da função e aqui eu tenho um domínio da inversa. Ainda vou até colocar assim, ó. Isso aqui é o domínio de f. E isso aqui é o domínio da inversa. Então, ó, o domínio da inversa. A indicação de inversa, f elevado a menos 1. Né? Fica aqui, dá um belezol. Pronto. Aí. Então, a lei de informação da função inversa dessa função é essa aqui, ó. 3x sobre x menos 1. Com x diferente de 1. E a gente fecha o exemplo C. Vamos pro D para depois a gente colocar umas questões mais salgadas. Valeu, galera. Vamos lá, galera. Exemplo D de dado. Eu tenho essa função aí, ó, gente. F de x sendo igual a 2x mais 1 sobre x menos 4, sendo x diferente de 4. É bom lembrar que x diferente de 4 é o domínio dessa função. Perceba que ela é fracionária. Então, o denominador deverá ser diferente de 0. Para o denominador ser diferente de 0, é necessário que x seja diferente de 4. Então, vou até colocar aqui. Isso aqui é o domínio da função f. Tá vendo? Não é enfeite, não. É o domínio. Eu estou querendo descobrir a lei de informação da função inversa. Como é que eu determino a lei de informação da função inversa? Já falei. Basta a gente trocar x por y e y por x. E após fazer isso, isolar um novo y. É bom ressaltar que f de x tem o mesmo significado de y. Então, isso aqui é a mesma coisa de y. Então, substituindo y por x, eu vou ter x sendo igual a 2y mais 1 sobre y menos 4. Tá vendo aí? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Tentar isolar o y. Vou aplicar aqui, ó, propriedade da proporção. Produz os meios igual a produz extremos. Então, aqui eu vou ter xy menos 4x, x que multiplica y menos 4, dá xy menos 4x, sendo igual a 2y mais 1. Correto? O que é que eu devo fazer aí? Isolar o y. Para isolar o y, eu vou ter de passar o 2y que está no segundo membro para o primeiro membro. Então, eu vou ter xy menos 2y sendo igual a 1 mais 4x. Ó, perceba que menos 4x não está acompanhado de y, então eu posso deslocar para o segundo membro, porque eu tenho de isolar o y. Para isolar o y, eu vou ter de colocar o quê? Expressar isso aqui, ó, colocar o y com fator comum em evidência. Então, xy dividido por y vai dar x. Menos 2y dividido por y dá menos 2. Certo? Tá aí. Se eu aplicar a propriedade distributiva, eu retorno essa expressão, ó, xy menos 2y. Ó, sendo igual a 1 mais 4x. Para isolar o y, basta eu fazer o seguinte, pegar a expressão, ó, x menos 2 que está multiplicando, passar o quê? Dividindo. Então, eu vou obter y sendo igual a 1 mais 4x sobre x menos 2. Isso que eu acabei de encontrar aí, ó, gente, é a lei de informação da função inversa. Então, eu posso colocar assim, ó. Então, isso aqui implica em dizer que a inversa de f, que eu posso indicar assim, ó, vai ser igual a 1 mais 4x sobre x menos 2, certo? Agora, é até bom chamar a atenção no seguinte, ó, gente. Cuidado, isso daqui eu poderia também escrever da seguinte forma, ó. Vai lá que a questão fosse com alternativas, né? Questão tivesse gabarito, né? O gabarito, né? As alternativas, a correta poderia vir assim, como poderia vir assim, ó. Vê se você concorda comigo. Menos 4x menos 1 sobre 2 menos x. Eu já vi prova assim, ó. Gente, esta função é equivalente a esta.
O que foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei o primeiro membro e o segundo membro por menos 1. Você sabe quando você tem uma fração e multiplica o numerador e o denominador dela por qualquer número diferente de zero, não altera. Então, multiplicando o numerador e o denominador por menos 1, eu vou obter o quê? Menos 4x menos 1 sobre 2 menos x. Então, poderia vir nas alternativas como certa essa daqui, ó, ou esta daqui. Mas aí está faltando o seguinte, né? Eu colocar o domínio dessa função. Por que eu vou colocar? Porque ela é fracionária. O domínio aqui, ó, nos dois casos, x tem de ser o que, gente, aí? Diferente de 2. Dá para sair aqui, Fabão? Aí, ó, diferente de 2. Esse x diferente de 2 é o domínio da inversa. Ó, o domínio da inversa. Beleza? Tá aí o exemplo D. Correto? E a gente fecha a sessão parte 1, vamos para a questão 2, melhorar essa questão. Valeu? Fechou. Vamos lá, galera. Questão 2, hein? Boa questão essa daí. É bom que a gente recapitula tudo. Sendo f de x igual a 3x mais 2 sobre x menos 5, é uma função, ó, fracionária até, né? Uma função bijetora determine. Galera, se essa função é bijetora, ela é o quê? Inversível, ou seja, admite inversa. Na letra A, eu estou pedindo aqui a imagem de 4 na função inversa. Como é que eu determino a imagem de 4 na função inversa? Substituindo 4 no lugar de x na função inversa. Perceba que eu não tenho ainda a função inversa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter de determinar a lei de informação da função inversa. Então, Fabão, eu vou para aquele lado ali, tem para como você acompanhar? Vamos lá, vamos lá. Está aqui, ó. Então, a função é esta aqui, ó, f de x sendo igual a 3x mais 2 sobre x menos 5. Para eu encontrar a imagem de 4 na função inversa de f, eu tenho de encontrar a lei de informação da função inversa, né? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Trocar x por y por x. Não esqueça que f de x tem o mesmo significado de y. Então, trocando y por x, eu vou ter x sendo igual. Trocando x por y, eu vou obter agora x igual a 3y mais 2 sobre y menos 5. Então, o que foi que eu fiz aí? Troquei y por x e x por y. Após fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ter de isolar o y, né? Um novo y. Aplicando a proporção, eu vou obter xy menos 5x, sendo igual a 3y mais 2. Só que eu tenho de isolar o novo y. Para isolar o novo y, eu vou ter xy menos 3y, sendo igual a 5x mais 2. O que foi o que você fez aí, Brandão? O que tinha x, os termos acompanhados de x eu passei para o primeiro membro, os termos que não possuíam, os termos acompanhados de y eu passei para o primeiro membro, e os termos independentes de y eu passei para o segundo membro. Quem é acompanhado de y eu passei para o primeiro membro, e os termos independentes de y eu passei para o segundo membro. Fechou? Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó, usando o fator comum em evidência, que é y, eu vou transformar essa expressão, ó, em y que multiplica x menos 3. Foi o que você fez aí, Bruno? Eu coloquei o y em evidência, ó. Xy dividido por y dá x, menos 3y dividido por y dá menos 3, igual a 5x mais 2. Beleza? Logo, eu posso isolar o y aqui, ó. Eu posso dizer que y vai ser igual a 5x mais 2 sobre x menos 3. Isso que eu acabei de encontrar é a lei de informação da função inversa. Então, ó, a função inversa aqui, ó, vai ser f de x elevado a menos 1, sendo igual a 5x mais 2 sobre x menos 3. Está aí a lei de informação da função inversa. Só que na questão, pede-se o seguinte. Eu peço, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou pedindo a imagem de 4 na função inversa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter de substituir o 4 no lugar de x na inversa. Acompanha aqui, Fabão. Então, vamos lá. Então, na letra A, eu estou pedindo a imagem de 4 na função inversa. Então, o que é que você vai fazer, Brandão? Eu vou substituir o 4 no lugar de x na inversa. Então, vai ficar como, ó? 5 vezes 4 mais 2 sobre quanto? No lugar de x, eu vou substituir por 4. Sobre 4
menos 3. Aí, ó. No lugar do x, substituir por 4, porque eu quero a imagem de 4 na função inversa. Então vai ficar quanto? 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22 sobre 1, que é 4 menos 3. Resultando em 22, porque é 22 dividido por 1. Então, a imagem de 4 na função inversa de f é quanto, gente? 22. Então, 22 é a imagem de 4 na função inversa de f. Na letra B, eu peço o domínio da função f. Fabão, me ajude aqui, dê uma olhada aqui. Vamos passar para cá. Galera, a função é esta aqui, a função f. Eu quero o domínio da função f. Para eu determinar o domínio da função f, basta eu dizer o seguinte, que x menos 5 deverá ser diferente de zero. Porque determinar o domínio de uma função é você determinar os valores possíveis que x pode assumir nela. Como ela é fracionária, basta eu dizer que x menos 5, então eu vou fazer aqui o domínio de f. Para calcular o domínio de f, vamos fazer assim. Basta eu dizer que o denominador, que é x menos 5, vamos botar aqui, ó, x menos 5, deverá ser diferente de zero. Então, aqui, ó, x vai ter de ser diferente de 5. Então, qual é o domínio da função? Vê se você concorda comigo. Vai ser qualquer valor real, se você quiser colocar aqui, ó, qualquer valor real diferente de 5. Aí, ó, x diferente de 5 é o domínio da função. Então, já acabei, ó, de determinar a letra A, que foi 22, vou até botar aqui, antes. Acabei de determinar o domínio de f, que é qualquer real diferente de 5. Só que na letra C está pedindo a imagem da função. Galera, como essa função é bijetora, ela admite inversa. A imagem de uma função, lembra como coloquei como observação? A imagem de uma função é igual ao quê? Não esqueça isso jamais, viu? Tem questões da UFBA. Se o cara não souber isso aqui, o aluno não lembrar disso aqui, já foi. Se a função é bijetora, ela é inversível. E na função inversa, você sabe o seguinte, que a imagem da função, ó, é igual ao domínio da inversa. Não esqueça isso aqui, velho. Isso aqui é importantíssimo. Vou até escrever aqui, ó, importante. Bote no seu caderno, ó. Para a gente fechar a letra C, eu preciso disso. Aí você para e pensa, para eu encontrar a imagem dessa função que ele deu, eu preciso determinar o domínio da inversa. Nós já calculamos a função inversa? Já. É só lembrar, ó. Cadê a função inversa? Está aqui, ó, a função inversa. Fecha aqui, Fabão. Ó a função inversa aqui, ó. Como é que eu determino o domínio da inversa? Eu vou até colocar o resultado da questão anterior. Letra B é qualquer real diferente de 5. E vou fazer a letra C. Eu estou pedindo o quê? A imagem da função. Então, bota aqui, ó. Cálculo da imagem de f. Não esqueça que a imagem de f é igual ao domínio da inversa. Cadê a função inversa? Está aqui, ó. Para calcular o domínio da inversa, que ela é fracionária, a função não é fracionária, basta eu dizer que x menos 3 deverá ser diferente de 0. Logo, x deverá ser diferente de 3. Esse x diferente de 3 é o domínio da inversa. O domínio da inversa, ó, é igual à imagem da função. Então, vai ser o quê? Qualquer valor real diferente de 3. Galera, vou até pegar aqui o pincel de outra cor para sinalizar isso. Ó, o domínio da inversa é igual à imagem da função. Então, é qualquer valor real diferente de 3. Tá vendo? Então, copinha aí do caderno. Fabão deu um look aí para a galera. Vamos lá, galera. Essa daqui é boa, hein? Já foi questão de prova. Super teórica, hein? Seja a função f de R menos A em R menos B. O que é que significa dizer isso? Significa dizer, ó, que o domínio da função, ó, o domínio de f, é qualquer valor real diferente de A em R menos B. O que é que significa R menos B? Qualquer real diferente de B. Se aqui eu tenho um domínio, aqui eu tenho um contra-domínio da função f. Vou até botar aqui, ó, que a função é f, domínio
contra domínio. Concorda? Conjunto de partida é igual ao domínio. Conjunto de chegada é igual ao contra domínio. Uma função inversível, seja f de r menos a em r menos b, uma função inversível. Galera, se essa função é inversível, é porque ela é o quê? Bijetora. Aí eu paro e dou uma olhadinha. Se ela é bijetora, galera, o contradomínio da função vai coincidir com quem, gente? Com a imagem. É isso? Beleza. Porque ela é o quê? Bijetora. Aí eu paro e dou uma olhadinha. Poxa, para eu determinar o valor de Azinho aqui, ó, na função, basta que eu determine o domínio da função f. Para eu encontrar o valor de Bzinho, é fácil. Basta que eu encontre a imagem da função. A imagem de uma função, na questão anterior nós não vimos, a imagem de uma função é igual ao que, gente? O domínio da inversa. Ah, Brandão, saquei. Ó, para eu encontrar o valor de Azinho, basta que eu encontre o domínio desta função, certo? Para encontrar Bzinho, certo? Basta que eu determine o quê? A imagem da função. A imagem da função é igual ao domínio da inversa. Então, eu vou precisar da lei de informação da função inversa. Então, vamos dar uma lida novamente na questão. Seja f de r menos a em r menos b uma função inversível. Então, se ela é inversível, ela é bijetora. Definida por f de x sendo igual a 2x menos 1 sobre x menos 3. Isso aqui é a lei de informação da função f. Determine o valor da expressão a sobre b. A elevado a b. A elevado a b, né? A sobre b. A elevado a b. Perdão. Então, para eu encontrar o valor dessa expressão, que é a elevado a b, eu preciso descobrir, determinar, né, o valor de a e o valor de b. É como se fosse o valor numérico da expressão, né? Para encontrar o valor de a, ó, já sei, eu tenho que encontrar o domínio da função. Tá fácil. A função, qual é a função? Então, eu vou botar até aqui, ó, que tá bom. Tem como jogar aqui, eu vou botar resolução. Então, eu vou usar esse espaço aqui, ó. Então, vou botar assim, ó, resolução. Certo? A função aí, tá ali, eu vou até copiar. É f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 3. Para encontrar Azinho, ó, dê uma olhadinha aqui, tá bom, novamente. Para encontrar Azinho, eu preciso do domínio da função f. Então, eu vou botar aqui, ó, domínio de f. Então, eu vou botar aqui, ó, cálculo, vou escrever assim, ó, cálculo do domínio de f. Cálculo do domínio de f. Cálculo do domínio de f. Como é que eu encontro o domínio da função f? Basta eu dizer o seguinte, basta colocar x menos 3 diferente de zero, porque essa função é uma função fracionária. Então, para encontrar o domínio de f, basta eu dizer que a expressão x menos 3, ó, deverá ser diferente de zero. Então, x menos 3 diferente de zero implica em x ser diferente de 3. Então, para esse denominador não ser igual a zero, é necessário que x seja diferente de 3. Então, o domínio da função f é qualquer valor real diferente de 3. Galera, se compararmos ó, o texto da questão com o que a gente encontrou, nós perceberemos o seguinte, quem é que está fazendo papel de A? Ó, no domínio, o que está fazendo papel de A? 3, então acabei de encontrar A, ó. A equivale a 3. Pronto. Então, 3 é o valor de A. Para encontrar o valor da expressão, agora, A elevado a B, só está faltando encontrar o valor de B, ó. Aí que vem um detalhe, galera. Para encontrar o valor de B, presta atenção, eu preciso o quê? Da imagem da função. Para encontrar a imagem dessa função, eu preciso do domínio da inversa. Aí eu faço a pergunta para vocês. Eu tenho a lei de informação da função inversa? Não tenho. Então, primeiro eu vou ter de calcular o quê? A inversa. Então, vou botar aqui, ó, cálculo da inversa. Cadê o vermelho? Vou botar aqui, ó, cálculo da inversa. Cálculo, ó, da inversa. Posso escrever assim? Cálculo da função inversa. Vamos lá. Para fazer o cálculo da inversa, eu vou fazer o seguinte. Vou botar esse C aqui maiúsculo, que é maior, né? Cálculo da inversa. Cálculo da inversa. Cálculo de f elevado a menos 1. O que é que nós devemos fazer? Trocar x por y e y por x. Após fazer isso aí, nós deveremos o quê? Isolar o novo y. Vamos lá? Então, eu vou fazer o seguinte.
O que tem y eu vou substituir por x. Então, vou ter x sendo igual. E o que tem x eu vou substituir por y. Então, vou ter x sendo igual a 2y menos 1 sobre y menos 3. Foi o que você fez aí, Brandão? Eu troquei. O que era y passou a ser x. O que era x passou a ser y. Após fazer isso aí, trocar x por y por x, vou isolar o novo y. Esse novo y é o y da inversa. Então, aqui eu vou ter xy menos 3x sendo igual a 2y menos 1. Para isolar o y, eu vou passar 2y para o primeiro membro. Então, vai ficar xy menos 2y igual. Para isolar o y no primeiro membro, eu vou passar o menos 3x para o segundo membro. Então, vai ficar menos 1 mais 3x. Então, agora, ó, eu tenho xy menos 2y sendo igual a menos 1 mais 3x. Para isolar o y, vou expressar aqui, ao colocar o y, fator comum em evidência. Então, eu vou obter y que multiplica x menos 2. O que foi que você fez aqui, Bruno? Ó, usei o fator comum em evidência. Xy dividido por y vai dar x. Menos 2y dividido por y dá menos 2. Sendo igual a menos 1 mais 3x. Joia. Pronto. Isolando o y, eu vou obter y sendo igual a menos 1 mais 3x sobre x menos 2. Isso que eu acabei de encontrar, gente, ó, é a lei de informação da função inversa. Eu posso colocar aqui, ó, Fabão. Dá para acompanhar aqui? A lei de informação da função inversa é esta aqui. Eu ainda vou arrumar. 3x menos 1 sobre x menos 2. Isso que eu acabei de encontrar é a lei de informação da função inversa. Mas não esqueça, ó, gente, para eu fechar a questão, eu preciso determinar azinho. Já encontrei azinho. Azinho, para determinar azinho, eu preciso do domínio da função. Só que para encontrar o valor de bzinho, eu preciso do quê? Da imagem da função. A imagem de uma função é igual ao domínio da inversa. Eu já tenho inversa. Dá para eu calcular o domínio da inversa? Dá. Então, eu boto aqui, ó, cálculo. Questão boa, viu? Federal, questão específica. Cálculo do domínio da inversa. Bom. Como é que eu faço para determinar o cálculo do domínio da inversa? Fácil. Basta eu verificar o seguinte, que essa função inversa, presta atenção, ela é fracionária. Então, o denominador, que é x menos 2, deverá ser o quê? Me diga. Diferente de zero. Certo? Então, x, na verdade, deverá ser diferente de quanto, gente? De 2. Esse x diferente de 2 implica em dizer que o domínio da inversa, ó, que é igual à imagem da função, não esqueça isso, ó. A imagem de uma função, se ela for inversível, é igual ao domínio da inversa. Então, o domínio da inversa é igual à imagem da função, que é o quê, gente? Qualquer real diferente de 2. Comparando com o texto, deixa eu dar uma olhada aqui, Fabão, para mostrar aqui a galera, comparando, ó. Quem é que faz papel de Bzinho, gente? Quem é que faz papel de Bzinho? Ó, 2. Então, vou colocar aqui, acompanha aí, Fabão. Ó, 2. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar a questão. Isso tudo aqui que foi o cálculo da questão, eu vou colocar ali para a gente resumir. Acompanha aqui, Fabão, vou resumir, bota aqui, resumindo. Bota aqui, resumindo. Resumindo, joia. Temos o seguinte, resumindo. A função f, na verdade, é qualquer valor real diferente de quanto? De 3 em qualquer valor real diferente de quanto? De 2. É isso? Isso aqui é o domínio da função. Isso aqui é o contradomínio da função. Mas como a função é bijetora, o contradomínio é igual à imagem, certo? E a imagem dessa função é igual ao domínio da inversa. Então, encontrado o valor de Azinho, ó, valor de Azinho, isso aqui é Azinho. E o valor de Bzinho, dá para encontrar o valor numérico da questão? Dá. Então, o valor numérico da expressão vai ser o seguinte, A, que é 3, elevado a B. Qual é o valor de B, gente? 2. Então, o valor numérico vai ser igual a 9. E a gente fecha essa questão. Questão específica da UFBA, ó, gente. Segunda fase, questão boa, viu, velho? Então, o que acontece agora com vocês? Tem uma listinha com algumas questões envolvendo função inversa. Vocês vão
Na verdade, assim, vamos dizer, cair para dentro, né? Tentar resolver a questão. E qualquer dúvida, é só mandar aquele recadinho para a gente. Agora é bom estudar, porque temos uma avaliação dia 20, né? Uma avaliação integrada, matemática, física, química e biologia. E aquilo que a gente sempre fala, tem de estudar mesmo, porque a vida é dura para quem é mole. Valeu, muito obrigado, Fabão, pela presença. Um abraço para todos, hein? Valeu. Fechou, galera. Tchau. Uhul. Deu um look aí, Fabão. Muito bem. Estão boas.